Emma Collins apertou a pasta contra seu peito enquanto a sala de conferência começou a girar. Ela piscou forte, tentando focar nos relatórios financeiros espalhados pela mesa de mogno, mas os números embaçaram juntos como aquarelas de chuva. O ar-condicionado zumbia acima, ainda ela sentia-se insuportavelmente quente. Gotas de suor formaram-se ao longo de sua linha do cabelo, apesar da temperatura fresca que tinha outros procurando por seus paletós. Julian Rivers estava de pé à cabeceira da mesa, sua presença imponente preenchendo a sala, enquanto ele se dirigia aos membros do conselho. Seu terno azul marinho vestia perfeitamente sobre seus ombros largos, e seu cabelo escuro estava estilizado com precisão casual. Aos 32, ele havia construído a tecnologia da River em uma das empresas mais bem-sucedidas em Nova York, e todos naquela sala sabiam disso. Sua voz carregava autoridade enquanto ele discutia projeções trimestrais, mas Emma mal conseguia ouvi-lo sobre o som apressado em seus ouvidos. Ela havia sido sua assistente executiva por 2 anos, lidando com tudo, desde agendamentos a negociações confidenciais. Ela orgulhava-se de ser eficiente e inabalável, a pessoa com quem Julian sempre podia contar. Mas agora mesmo seu corpo estava traindo-a no pior momento possível. A náusea atingiu-a como uma onda. Emma apertou seus lábios juntos, forçando-se a aguentar apenas um pouco mais. Esta era a reunião mais importante do trimestre. Investidores estavam presentes. Membros do conselho estavam tomando decisões críticas. E ela precisava documentar tudo. Ela não podia se dar ao luxo de mostrar fraqueza. Não aqui. Não agora. Mas sua visão escureceu nas bordas. A sala inclinou-se de lado. Emma tentou se levantar, pensando que ar fresco poderia ajudar, mas suas pernas cederam sob ela. A última coisa que ela registrou antes que tudo ficasse preto foi Julian gritando o nome dela. Sua compostura usual quebrada por pânico. Quando a consciência retornou, Emma encontrou-se deitada no sofá de couro na sala de conferência. Rostos preocupados pairavam sobre ela, mas ela apenas viu um claramente. Julian ajoelhou-se ao lado dela, sua mão segurando a dela firmemente. Seu rosto pálido de preocupação, seus olhos cinzentos buscaram os dela com uma intensidade que fez seu coração pular. Emma, você pode me ouvir? Sua voz estava áspera com emoção. Fique comigo, eu estou bem. Ela conseguiu sussurrar, embora ela sentisse tudo menos bem. Sua boca estava seca. Sua cabeça batia e a náusea ainda agitava em seu estômago. Você não está bem. Você acabou de desmaiar. Julian virou-se para alguém atrás dele sem soltar a mão dela. Chame uma ambulância. Não, por favor. Eu só preciso de um momento. Emma tentou sentar-se, mas Julian gentilmente pressionou seu ombro para baixo novamente. Você está indo para o hospital. Isso não é negociável. O tom não admitia argumento. Era a mesma voz que ele usava ao fechar negócios de milhões de dólares, exceto que agora tremia ligeiramente com algo que soava como medo. Em minutos, Julian havia esvaziado a sala, adiado a reunião e estava ajudando Emma para seu carro. Ele recusou-se a esperar por uma ambulância, insistindo que ele poderia levá-la ao hospital mais rápido ele mesmo. Enquanto ele dirigia pelo tráfego de Manhattan, com imprudência incomum, Emma observava-o do assento do passageiro. Sua mandíbula estava cerrada, seus nós dos dedos brancos no volante. Ela queria dizer a ele que estava bem, que ele estava exagerando, mas no fundo ela sabia que algo estava errado. A exaustão, a náusea constante, a tontura, estava se acumulando por semanas. Na sala de emergência, Julian permaneceu ao lado dela em cada momento. Ele preencheu a papelada, respondeu a perguntas de enfermeiras e segurou a mão dela enquanto eles tiravam sangue. Quando o médico pediu um ultrassom, confusão piscou no rosto de Emma, mas Julian simplesmente apertou a mão dela de forma tranquilizadora. A sala de ultrassom estava quieta, exceto pelo suave bip das máquinas. A técnica espalhou gel frio pelo abdômen de Emma, e Julian ficou perto, sua presença tanto reconfortante
quanto avassaladora. Emma observou as imagens em preto e branco na tela, sem entender o que ela estava vendo, até que a técnica sorriu. Lá estamos nós, a mulher disse gentilmente. Parabéns. O cérebro de Emma lutou para processar a palavra. Parabéns por quê? A técnica olhou entre Emma e Julian. Você está grávida. Cerca de 8 semanas o mundo parou de girar. O tempo em si pareceu congelar. Grávida. A palavra ecoou na mente de Emma, ricocheteando nas paredes de sua consciência, mas recusando-se a fazer sentido. Ela estava grávida. Havia um bebê dentro dela. Um bebê? Suas mãos começaram a tremer. A técnica continuou explicando algo sobre o batimento cardíaco e o desenvolvimento, mas Emma não ouviu nada disso. Tudo o que ela conseguia pensar era naquela noite 3 meses atrás, a noite que havia mudado tudo entre ela e Julian, a noite que ambos haviam concordado em fingir que nunca aconteceu. Havia sido tarde, bem depois da meia-noite. Eles eram os únicos restantes no escritório, trabalhando em uma fusão crítica que precisava ser fechada até de manhã. Horas de foco intenso haviam dado lugar à exaustão, e Julian havia sugerido que eles fizessem uma pausa. Ele abriu uma garrafa cara de vinho que ele mantinha em seu escritório para ocasiões especiais, e eles brindaram ao seu trabalho duro. A conversa havia mudado de negócios para pessoal. Julian falou sobre a pressão de gerir a empresa, o peso das expectativas, a solidão que vinha com sua posição. Emma compartilhou suas próprias lutas crescendo pobre, trabalhando múltiplos empregos para se sustentar na faculdade, lutando para provar que pertencia a este mundo de riqueza e poder. Eles descobriram sonhos e medos compartilhados, e em algum lugar entre o segundo e o terceiro copo de vinho, a fronteira profissional entre eles dissolveu-se. Julian a havia olhado de forma diferente naquela noite, não como sua assistente capaz, mas como uma mulher que ele desejava. Quando ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, a respiração de Emma prendeu. Quando ele perguntou se ele poderia beijá-la, ela disse sim sem hesitação. O que se seguiu foi apaixonado e intenso, ambos cedendo a sentimentos que eles haviam suprimido por meses. Eles fizeram amor no sofá em seu escritório, envolvidos um no outro, sussurrando confissões no escuro. Mas a manhã trouxe arrependimento. Julian afastou-se, sua expressão fechando-se. Ele pediu desculpas, disse que foi um erro, que não poderia acontecer novamente. Emma concordou rapidamente, protegendo seu coração machucado, e eles retornaram aos seus papéis profissionais. Exceto que nada era o mesmo. O ar entre eles crepitava com tensão. Cada toque acidental enviou eletricidade através de seu corpo. Cada reunião sozinha em seu escritório a fazia lembrar agora, deitada na mesa de exame com a prova daquela noite exibida em uma tela. Emma não podia mais se esconder. A técnica saiu para pegar o médico e Julian moveu-se para mais perto. Seu rosto era ilegível, mas sua mão ainda segurava na dela. O silêncio estendeu-se entre eles, pesado com perguntas e medos não ditos. Finalmente Julian falou, sua voz baixa e controlada. Emma, ela forçou-se a olhar para ele, esperando raiva ou acusação. Em vez disso, ela viu algo cru e vulnerável em sua expressão. Este filho é meu? A pergunta pairava no ar. Emma poderia ter mentido. Ela poderia ter dito que ela não sabia que havia outros. Mas ela nunca havia sido boa em mentir, especialmente não para ele, enquanto ela sussurrava. Sim, é seu. Julian fechou os olhos, sua mão apertando a dela. Quando ele os abriu novamente, eles estavam brilhantes com emoção. Ele abriu a boca para falar, mas o médico entrou antes que ele pudesse dizer o que quer que ele estivesse prestes a confessar. O médico confirmou a gravidez, explicou que o desmaio foi devido à pressão arterial baixa, comum no primeiro trimestre, e garantiu a eles que ambos, mãe e bebê, estavam saudáveis. Ela deu instruções para cuidados pré-natais, prescreveu vitaminas e agendou uma consulta de acompanhamento.
Emma absorveu a informação entorpecida, sua mente ainda cambaleando da reação de Julian. Quando eles finalmente saíram do hospital, Julian levou-a para seu carro em silêncio. A viagem de volta foi tensa, nenhum dos dois sabendo o que dizer. Tudo havia mudado no espaço de algumas horas. Eles iriam ser pais. O segredo que eles haviam enterrado estava agora crescendo em uma vida que nenhum dos dois poderia ignorar. Enquanto Julian parava no modesto prédio de apartamentos de Emma no Brooklyn, tão diferente de sua cobertura em Manhattan, ele finalmente falou: "Precisamos falar sobre isso. Realmente falar." Sua voz estava tensa, mas não hoje. "Você precisa descansar. Amanhã eu virei e nós vamos resolver isso juntos." Emma assentiu, muito exausta emocionalmente para discutir. Ela abriu a porta do carro, mas Julian pegou seu pulso gentilmente. "Emma, eu sei que isso é complicado. Eu sei que eu tornei complicado, mas eu preciso que você saiba algo." Ele pausou, procurando por palavras. "Eu não estou fugindo disso, do nosso bebê." Lágrimas picaram os olhos de Emma. Ela assentiu novamente, não confiando em sua voz, e apressou-se para dentro de seu prédio. Somente quando ela alcançou seu pequeno apartamento, ela permitiu-se desmoronar, deslizando pela porta enquanto Saab sacudiu seu corpo. Ela estava grávida do filho de Julian River, e ela não tinha absolutamente nenhuma ideia do que aconteceria a seguir. Na manhã seguinte, Emma acordou com uma batida persistente em sua porta. Sonolenta, ela verificou a hora em seu telefone e viu que eram apenas 7h da manhã. Ela envolveu seu roupão em torno de si mesma e arrastou-se até a porta, esperando uma entrega de pacote. Em vez disso, Julian estava de pé no corredor segurando 2 cafés e um saco de doces frescos. "Você disse que iríamos conversar." Ele disse simplesmente. Embora seus olhos parecessem cansados como se ele não tivesse dormido, Emma se afastou, deixando-o entrar em seu pequeno apartamento. Não era nada como o luxo a que ele estava acostumado. Apenas um modesto apartamento de um quarto com móveis de segunda mão e paredes que precisavam ser repintadas, mas era dela, conquistado através de seu próprio trabalho duro. Ela recusou-se a sentir vergonha disso. Julian colocou o café e os doces no balcão da cozinha, então virou-se para encará-la. "Como você está se sentindo?" "A náusea não é tão ruim nas manhãs." Emma puxou seu roupão mais apertado, subitamente autoconsciente. "Julian, nós realmente precisamos conversar sobre o que acontece agora." "Eu sei." Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela reconheceu como nervosismo. "Eu quero fazer parte disso, Emma. Parte da gravidez, parte da vida do bebê. Eu quero cuidar de ambos vocês." A esperança floresceu no peito de Emma, perigosa e brilhante. "O que você está dizendo?" "Eu estou dizendo que eu quero fazer isso certo. Consultas médicas, preparando para o bebê. Tudo. Você não deveria ter que passar por isso sozinha." Para Emma poder responder. Seu telefone zumbiu insistentemente. Ele olhou para ele e fez uma careta. "Eu tenho que atender isso. É minha mãe." Enquanto Julian entrou no corredor para conversar, Emma abriu o saco de doces e encontrou seus croissants favoritos da padaria cara do outro lado da cidade. O gesto tocou-a mais do que ela queria admitir. Quando Julian retornou, sua expressão estava preocupada. "Tudo bem?" Emma perguntou. "Complicações familiares?" Ele balançou a cabeça. "Nada para você se preocupar." Mas Emma preocupou-se. Nos dias seguintes, Julian foi fiel à sua palavra sobre estar presente. Mas sua presença veio em fragmentos. Ele apareceria com mantimentos ou verificaria ela entre reuniões, mas então desapareceria por dias. Seu telefone tocava constantemente com chamadas que ele tinha que atender em particular. A inconsistência era enlouquecedora. Uma semana depois, Emma retornou ao trabalho apesar dos protestos de Julian de que ela deveria descansar mais tempo. Ela precisava de normalidade, precisava sentir-se útil. Mas o escritório parecia diferente agora. Colegas sussurravam quando ela passava.
Ela pegou olhares de pena de outras assistentes. Algo havia mudado. Ela não entendia o quê. A verdade veio durante seu intervalo de almoço quando ela parou em uma banca de jornais e viu o rosto de Julian na capa de uma revista de negócios. A manchete lia: Magnata da tecnologia Julian Rivers se casará com socialite Victoria Sterling em cerimônia de primavera. O sangue de Emma virou gelo. A revista caiu de suas mãos trêmulas. Noivo. Julian estava noivo. Ela pegou a revista com dedos trêmulos e virou para o artigo. Havia fotos de Julian com uma mulher loira deslumbrante em galas de caridade, eventos sociais, parecendo perfeitos juntos. O artigo detalhava como suas famílias haviam sido próximas por anos, como a união fundiria a poderosas dinastias, como o noivado havia sido anunciado 6 meses atrás, 3 meses antes daquela noite em seu escritório. Ele havia estado noivo quando ele a tocou, quando ele sussurrou que ele a queria. Quando ele criou uma vida com ela, Emma voltou para o banheiro do escritório antes que ela vomitasse. Embora ela não pudesse dizer se era enjoo matinal ou desgosto, ela evitou Julian pelo resto do dia, alegando que ela tinha reuniões fora do local. Quando ele enviou uma mensagem perguntando se ela estava bem, ela respondeu com mensagens profissionais breves. Naquela noite, quando ele apareceu em seu apartamento sem avisar, ela quase não o deixou entrar. Emma, o que aconteceu? Você tem me evitado o dia todo. Julian entrou, preocupação gravada em seu rosto. Quando você iria me contar? Sua voz saiu fria, controlada. Quando você iria mencionar que você tem uma noiva? Julian ficou muito parado. Você descobriu. Eu descobri. Emma jogou a revista nele. Todos sabiam, exceto eu. Eu era a única estúpida o suficiente para não saber que o pai do meu filho está noivo para casar com outra pessoa. Emma, não é o que você pensa. Sério? Porque parece que você tem planejado um casamento enquanto finge que você quer estar comigo e com o nosso bebê. A mandíbula de Julian apertou. O noivado com Victoria foi arranjado por nossas famílias quando eu tinha 25 anos. É um arranjo de negócios, nada mais. Um arranjo de negócios? Emma riu amargamente. Isso é para me fazer sentir melhor? Você ainda planejando casar com ela? Não quero casar com ela. Eu nunca quis. Julian se aproximou, mas Emma afastou-se. Aquela noite com você, Emma, aquilo foi real. O que eu sinto por você é real, mas não real o suficiente para me dizer a verdade. Lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela recusou-se a deixá-las cair. Não real o suficiente para romper seu casamento arranjado. É complicado. As famílias, as conexões de negócios, não é tão simples quanto apenas dizer não. Então por que você dormiu comigo? A pergunta saiu crua e quebrada. Por que você me fez acreditar que aquela noite significava algo? Significou algo, sim. Significou tudo. Julian estendeu a mão para ela, mas ela recuou. Eu preciso que você vá embora, Emma. Por favor, apenas vá, Julian. Descubra o que você realmente quer, porque eu não serei seu segredo. Eu não serei a mulher que você esconde enquanto você se casa com outra pessoa. Julian ficou congelado por um momento. Então lentamente caminhou até a porta. Antes de sair, ele virou-se. Eu vou consertar isso. Eu prometo a você, eu vou consertar isso. Oh. Depois que ele saiu, Emma desabou em seu sofá e finalmente deixou-se chorar. Ela chorou pelo futuro que ela havia brevemente imaginado, pela família que ela pensou que eles poderiam se tornar, a esperança tola que havia florescido em seu coração. Os dias seguintes foram tortura. Emma ligou dizendo que estava doente para o trabalho, incapaz de encarar Julian ou os olhares de pena de colegas que agora sabiam toda a história sórdida. Sua amiga Rachel da faculdade veio com sorvete e lenços de papel, ouvindo toda a história enquanto Emma soluçava. Homens são idiotas, Rachel declarou. Homens ricos são piores. Eles pensam que podem ter tudo. Eu deveria ter sabido melhor. Eu deveria ter mantido as coisas profissionais. Emma limpou seus olhos. Ei,
Você não é a que está noiva enquanto dorme com seu assistente. Isso é culpa dele, não sua. No quarto dia de sua autoimposta isolamento, a campainha de Emma tocou. Ela abriu para encontrar uma mulher elegante em seus 50 anos parada lá. A mulher tinha os olhos cinzentos e traços fortes de Julian. Emma Collins. Eu sou Diane Rivers. A mãe de Julian. Posso entrar? Emma estava muito chocada para recusar. Diane entrou com confiança tranquila e sentou-se no sofá como se fossem velhas amigas. Eu sei sobre o bebê, Diane disse gentilmente. Julian me contou tudo. As defesas de Emma subiram. Se você veio aqui para me pagar ou me pedir para desaparecer, você está perdendo seu tempo. Eu vim aqui para pedir desculpas em nome do meu filho e para dizer a você que eu te apoio completamente. A expressão de Ian era gentil. Aquele noivado com Victoria Sterling foi ideia do meu falecido marido e eu odiei desde o início. Julian tem sido infeliz por anos, mas ele sentiu-se obrigado a honrar os desejos de seu pai. Isso não o desculpa mentir para mim. Você está absolutamente certa. Não desculpa. Diane inclinou-se para a frente. Mas eu nunca vi meu filho olhar para ninguém da maneira que ele olha para você. Quando ele me contou sobre a gravidez, sobre você, ele reviveu de uma maneira que eu não via há anos. Emma queria permanecer com raiva, mas algo na sinceridade de Diana fez ouvir. Victoria é infeliz também. Diane continuou. Ela está apaixonada por outra pessoa. Doutor chamado Christopher Lane. Ela tem sido por 3 anos, mas ela também sente-se presa por obrigação familiar. Então por que eles não apenas rompem? Medo, dever, teimosia. As mesmas razões pelas quais as pessoas permanecem em situações que as tornam infelizes. Diane estendeu a mão e gentilmente colocou sua mão na de Emma. Mas você e este bebê deram a Julian uma razão para lutar pelo que ele realmente quer. Por favor, dê a ele uma chance de provar isso. Antes que Emma pudesse responder, seu telefone tocou. Era Julian. Diane gesticulou para ela atender. Emma, eu preciso que você venha ao restaurante na Quinta Avenida, aquele com as salas de jantar privativas. Por favor, é importante. Sua voz soou tensa. Julian, eu não acho que Vitória esteja aqui. Nós estamos nos encontrando com ambas as famílias. Eu estou terminando o noivado esta noite, mas eu quero você lá. Eu preciso de você lá. Emma olhou para Diane, que assentiu encorajadoramente. Kay, Emma disse silenciosamente. Eu irei. 1 hora depois, Emma encontrou-se em uma elegante sala de jantar privativa. Julian levantou-se quando ela entrou, seus olhos iluminando-se com alívio. Victoria Sterling estava lá também, e Emma foi atingida por quão triste a outra mulher parecia, apesar de sua beleza. A família sentou-se ao redor de uma grande mesa. A mãe de Julian e os pais de Victoria. A tensão era densa o suficiente para cortar. Obrigado por vir, Juliane disse a Emma, puxando uma cadeira para ela ao lado dele. O pai de Victoria levantou-se, seu rosto vermelho de raiva. Isso é inapropriado, Julian. Nós estamos aqui para discutir planos de casamento, não para entreter seu pessoal de escritório. Nós estamos aqui porque este noivado acabou. A voz de Julian estava calma, mas firme. Eu não estou casando com Victoria. A sala irrompeu. O pai de Victoria gritou sobre contratos e acordos. Julian permaneceu firme, sua mão encontrando a de Emma debaixo da mesa. Então Victoria levantou-se, sua voz cortando o caos. Eu não quero casar com Julian também. Todos ficaram em silêncio. Eu estou apaixonada por Christopher Lane. Eu tenho estado por 3 anos. Victoria olhou para seus pais. Eu sinto muito, mas eu não posso mais viver uma mentira. Julian merece ser feliz e eu também. A mãe de Tori ofegou. Seu pai gaguejou. Mas Diane levantou-se e caminhou até Victoria, abraçando-a. Então você deveria estar com o homem que você ama, Diane disse firmemente. Ela virou-se para os pais de Victoria. A felicidade de nossos filhos é mais importante do que um arranjo de negócios. Lentamente, a mãe de Victoria assentiu, lágrimas em seus olhos.
Eu só queria que você estivesse segura, que fosse cuidada. Eu posso cuidar de mim mesma. Mãe, Victoria disse gentilmente. Após mais discussão, mais lágrimas e surpreendentemente mais compreensão do que o esperado, o noivado foi oficialmente rompido. O pai de Victoria eventualmente concordou, vendo a infelicidade genuína de sua filha. Enquanto as famílias se dispersavam, Victoria abordou Emma. Obrigado, ela disse suavemente por dar a ele a coragem de finalmente fazer isso. Depois que todos saíram, Julian e Emma ficaram sozinhos na sala de jantar. Ele virou-se para ela, vulnerabilidade escrita em seu rosto. Eu sinto muito por cada momento que eu fiz você duvidar de como eu me sinto. Eu sinto muito. Eu não fui corajoso o suficiente antes. Ele pegou as mãos dela. Mas eu estou livre agora, Emma. Completamente livre. E se você me permitir, eu quero passar cada dia provando que você e nosso bebê são tudo para mim. Emma olhou em seus olhos e viu a verdade ali. Não seria fácil e haveria desafios pela frente. Mas pela primeira vez desde descobrir sua gravidez, ela sentiu esperança genuína. Me mostre, ela sussurrou, começando agora mesmo. Me mostre. Julian a puxou para perto e beijou-a com uma ternura que prometia o amanhã, e todos os dias depois disso, as semanas seguintes ao noivado rompido transformaram o mundo de Emma completamente. Julian não era mais o homem distante, em conflito que aparecia e desaparecia. Ele estava presente, total e completamente presente. Ele mudou a maioria de suas coisas para o pequeno apartamento de Emma, insistindo que eles enfrentassem esta jornada juntos, mesmo que sua cobertura tivesse 10 vezes o espaço. Este lugar parece um lar, ele disse a ela uma noite enquanto eles montavam um berço no que se tornaria o quarto do bebê. Por que você está aqui? Emma o observou lutar com as instruções. Sua confiança corporativa usual substituída por uma confusão cativante sobre qual peça se conectava aonde. Ela sorriu, sentindo seu coração expandir com amor por este homem que estava tentando tão arduamente. A gravidez progrediu suavemente. Julian compareceu a cada consulta médica, sua mão sempre encontrando a dela durante os ultrassons. Quando eles descobriram que estavam tendo um menino, seus olhos encheram-se de lágrimas. Ele beijou a testa de Emma e sussurrou, um filho. Nós estamos tendo um filho. Eles passaram as noites discutindo nomes de bebê. Julian queria algo forte, mas significativo. Emma queria algo que parecesse esperança. Eles finalmente concordaram em Benjamin, que significava filho da mão direita, e sentia-se perfeito para seu bebê milagre. Diane tornou-se uma presença constante em suas vidas, tratando Emma como a filha que ela nunca teve. Ela levou Emma para comprar roupas de maternidade, ajudou a decorar o quarto do bebê e compartilhou histórias sobre Julian quando criança que fizeram Emma e Julian rirem. Ele era tão sério, mesmo quando menino. Diane disse uma tarde enquanto eles pintavam as paredes do quarto do bebê de um suave verde sálvia, sempre tentando ser perfeito, sempre preocupado em decepcionar as pessoas. Mas com você, Emma, eu o vejo verdadeiramente feliz pela primeira vez. Enquanto Emma entrava em seu 8º mês, seu corpo ficou pesado e desconfortável. Julian tornou-se cada vez mais protetor, insistindo que ela parasse de trabalhar apesar de seus protestos. Ele contratou um substituto temporário para sua posição, prometendo que estaria esperando quando ela estivesse pronta para retornar, embora ele esperasse que ela pudesse considerar outros papéis na empresa que oferecessem mais flexibilidade. Eu quero que você tenha escolhas, ele disse, não obrigações. Uma noite, enquanto eles estavam na cama com a mão de Julian repousando em sua barriga inchada, Emma sentiu uma onda de emoção. Você alguma vez se arrepende? Ela perguntou silenciosamente, desistindo da vida que você deveria ter tido. Julian apoiou-se em um cotovelo, olhando para ela seriamente. Sério, Emma, aquela nunca foi minha vida. Era uma prisão disfarçada de privilégio.
Você me libertou. Você e Benjamin me deram uma razão para escolher a mim mesmo, para escolher o amor sobre o dever. Eu te amo, Emma sussurrou, as palavras ainda parecendo novas e preciosas. Eu te amo mais do que eu sabia ser possível. Ele a beijou suavemente. Você é meu tudo. Às 3h da manhã de uma terça-feira em final de setembro, Emma acordou com uma umidade quente e uma dor aguda em sua parte inferior das costas. Sua bolsa estourou. Julian levantou-se instantaneamente, movendo-se com calma surpreendente apesar do pânico em seus olhos. Ele pegou a bolsa do hospital que eles haviam embalado semanas atrás, ajudou Emma a se vestir e a levou para o carro. A viagem para o hospital pareceu tanto interminável quanto muito rápida. Emma segurou a maçaneta da porta durante as contrações, respirando da maneira que eles haviam praticado nas aulas de parto. Julian manteve uma mão no volante e uma mão segurando a dela, murmurando o encorajamento. No hospital, tudo tornou-se um borrão de atividade. Enfermeiras verificaram os sinais vitais de Emma, monitores apitaram e as contrações ficaram mais fortes e mais próximas. Julian nunca saiu do lado dela. Ele segurou a mão dela durante cada contração, limpou sua testa com panos frios e continuou lembrando-a de respirar. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele disse a ela durante uma contração particularmente intensa. Você consegue fazer isso. Nós estamos quase lá. 12 horas depois, exausta e com mais dor do que ela pensava ser possível, Emma ouviu o médico dizer que era hora de empurrar. Medo e exaustão ameaçaram sobrecarregá-la, mas Julian estava ali mesmo, seu rosto perto do dela. Olhe para mim, Emma. Olhe diretamente para mim. Seus olhos cinzentos fixaram-se nos dela. Você está prestes a conhecer nosso filho. Apenas mais um pouco, meu amor. Você é incrível. Com a voz de Julian ancorando-a, Emma empurrou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e então o som mais bonito que ela já havia ouvido preencheu a sala. O choro de Benjamin alto e saudável e perfeito. Ele está aqui, o médico anunciou, colocando o bebê minúsculo e contorcendo-se no peito de Emma. Parabéns. Emma olhou para Benjamin, para seu rosto amassado e pequenos punhos e sentiu seu mundo inteiro realinhar-se. Nada mais importava. Nada mais jamais importaria tanto quanto este momento. Esta vida que eles haviam criado. Julian inclinou-se sobre ambos, suas bochechas molhadas com lágrimas que ele não fez nenhuma tentativa de esconder. Olá, Benjamin. Eu sou seu pai, sua voz falhou. E eu prometo amar você e sua mãe cada dia pelo resto da minha vida. As primeiras semanas com Benjamin foram um belo caos. Noites sem dormir, trocas de fraldas intermináveis e aprendendo a entender o que cada choro diferente significava. Julian abordou a paternidade com a mesma dedicação que ele trazia para tudo. Pesquisando cuidados infantis, memorizando horários de alimentação e desenvolvendo uma voz de canto surpreendentemente boa para canções de ninar, Emma frequentemente acordava na noite para encontrar Julian parado sobre o berço de Benjamin, apenas observando seus filhos dormirem com uma expressão de puro assombro. Eu ainda não consigo acreditar que ele é real. Julian confessou uma noite quando Emma se juntou a ele que nós o fizemos. 6 meses se passaram em um borrão de marcos. O primeiro sorriso de Benjamin, sua primeira risada, a maneira como ele estendia a mão para Julian sempre que ele entrava na sala. Eles se mudaram para um apartamento maior, um com espaço para todos eles crescerem. Julian propôs converter um dos quartos extras em um escritório doméstico para Emma, apoiando seus planos de eventualmente iniciar seu próprio negócio de consultoria. Em uma noite de sábado em março, quando Benjamin tinha exatamente 6 meses de idade, Julian disse a Emma que ele tinha uma surpresa. Diane veio para assistir Benjamin, repreendendo-os com um sorriso conhecedor. Julian os levou para um restaurante com vista para a cidade, o mesmo onde o noivado com Victoria havia sido rompido.
Mas desta vez, a sala de jantar privada estava transformada. Velas bruxuleavam em cada superfície. Pétalas de rosa criaram um caminho para uma mesa posta para dois. Música suave tocava no fundo. Julian, o que é tudo isso? Emma respirou, absorvendo a cena romântica. Este sou eu fazendo o que eu deveria ter feito meses atrás. Julian a levou para o centro da sala, então ajoelhou-se. As mãos de Emma voaram para sua boca, enquanto lágrimas instantaneamente encheram seus olhos. Emma Collins, você entrou em minha vida e mudou tudo. Você me mostrou como o amor real se sente, como a verdadeira coragem se parece. Você me deu nosso lindo filho e me mostrou o que significa escolher a felicidade sobre a obrigação. Julian puxou uma caixa de veludo, abrindo-a para revelar um anel de diamante deslumbrante. Eu quero passar cada dia pelo resto da minha vida amando você, apoiando você, construindo uma vida com você. Você vai casar comigo? Sim, Emma conseguiu através de suas lágrimas. Sim, absolutamente, sim. Julian deslizou o anel em seu dedo e levantou-se, puxando-a para um beijo que provava como promessa e para sempre. Quando eles finalmente se separaram, Emma estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu não posso esperar para ser sua esposa, ela sussurrou. E eu não posso esperar para ser seu marido. Julian segurou o rosto dela gentilmente. Nós vamos ter uma vida tão linda, Emma. Você, eu e Benjamin e o que mais vier em nosso caminho. Eles casaram 3 meses depois em uma pequena cerimônia cercada por amigos próximos e família. Benjamin, vestido em um pequeno terno, encaixou felizmente nos braços de Diane enquanto seus pais trocavam votos. Victoria compareceu com Christopher, ambos brilhando com sua própria felicidade, gratos que quebrar um noivado havia libertado a todos eles. Enquanto Emma estava diante de Julian, prometendo amá-lo na doença e na saúde, na riqueza ou na pobreza, ela pensou de volta àquele dia em que ela desmaiou na sala de conferência. Ela havia estado tão assustada, tão perdida. Ela nunca poderia ter imaginado que aquele momento levaria a isso, a um amor tão profundo e verdadeiro que transformou tudo. Julian deslizou a aliança de casamento em seu dedo, seus olhos nunca deixando os dela. Eu te amo, Emma Rivers. Eu te amo também, Emma respondeu. Seu coração tão cheio que ela pensou que poderia explodir. Naquela noite, enquanto eles dançavam lentamente em sua recepção com Benjamin dormindo pacificamente por perto, Julian sussurrou no ouvido de Emma. Obrigado por arriscar comigo, por acreditar que eu poderia ser melhor. Emma recuou para olhar para ele. Obrigado por lutar por nós, por escolher o amor. Eles se beijaram seu marido e esposa, cercados por todos que os amavam, seu filho dormindo pacificamente e seu futuro se estendendo brilhante e bonito diante deles. A história que começou com um desmaio e uma gravidez inesperada havia se tornado algo que nenhum deles poderia ter previsto. Tornou-se um testamento ao poder do amor, a coragem de escolher a felicidade e o belo caos de construir uma família. Emma e Julian haviam encontrado seu para sempre e era mais perfeito do que qualquer conto de fadas porque era real, bagunçado e absolutamente deles. Anos depois, quando Benjamin perguntou como seus pais se apaixonaram, eles sorririam um para o outro e diriam, foi complicado no início, mas as melhores coisas sempre são. Eles diriam cada palavra.